Estamos aqui para mais uma gravação do podcast Imagem em Foco. Meu nome é Davi Aurélio, sou consultor de imagem, sou empresário aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje eu vou entrevistar, uma entrevistada que eu estou super feliz de tê-la conhecido, temos amigos em comum, que é a consultora de imagem e pastora Simone Lacerda. Pessoal, nós vamos ter um bate-papo muito legal aqui e eu gostaria que você ficasse até o final. Para aqueles que querem aprender sobre consultoria de imagem, sobre espiritualidade, desenvolvimento humano, esse é o podcast, este vai ser o episódio que nós vamos conversar bastante a respeito dessas questões. Simone, muito obrigado por aceitar o meu convite e gostaria, Simone, antes da gente começar, que você se apresentasse, falasse as suas redes sociais, para as pessoas poderem, aquelas pessoas que querem te seguir, né, para poder ter as suas redes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É um assunto que eu amo falar, que eu sei que é um assunto que transforma vidas, né? E meu nome, né, Simone Lacerda, como ele apresentou, eu tenho 14 anos de profissão e minhas redes sociais são Simone Lacerda, @Simone Lacerda para Instagram, @Simone Lacerda TikTok e para o YouTube também. Tem Simone Lacerda, tudo um nome só, então bem que facilita a sua vida. Fácil. Ô Simone, quando a gente fala de consultoria de imagem, os homens que assistirem, eles vão aprender bastante, não é só porque você atende somente mulher, né? Só mulheres. Não é porque você atende somente mulher que os homens não vão ter o aprendizado, né? Então, os homens, por favor, assistam esse episódio. Simone, uma das coisas que fica muito clara quando eu comecei a te seguir, já tenho algum tempo nas redes sociais, é que a Simone, ela é uma só. Ela é a Simone consultora de imagem, ela é a Simone pastora, ela é a Simone que passa tudo isso pra gente, porque é isso que eu senti e é por isso que eu comecei a admirar tanto o seu trabalho. É porque você é você. Você planejou, você construiu isso. Fala um pouquinho pra gente poder entender aí como que é o seu trabalho como pastora, como consultora de imagem. Então, na verdade, hoje eu entendo que meu trabalho é um propósito. Ele não é só um trabalho. E tudo que Deus faz é com propósito. Então, na verdade, você não encontra seu propósito te encontra. E quando seu propósito te encontra, não tem como você fugir dele. E eu acredito que os dons que Deus nos dá, eles são dons, são naturais. É algo que você faz com muita facilidade. Então, eu sempre gostei, sempre fiz com muita facilidade essa questão de autocuidado, de me arrumar, de gostar de arrumar os outros, amigas, desde pequena. Aí eu fiz cursos para isso, curso profissionalizante, consultoria de imagem, fiz vários cursos em São Paulo, curso em Paris, de mercado de luxo. E eu não consigo tirar Deus disso. Então, na verdade, Deus, ele é o primeiro na minha vida, ele me acompanha em tudo. E tudo que eu faço não é só a roupa, eu falo que a roupa é a última coisa. Primeiro você tem que trabalhar todo o contexto, como que a pessoa está, o que ela está passando, as crenças, o que está acontecendo com ela, até para ela poder segurar o look, né, na personalidade dela, porque o vestir é uma extensão da nossa personalidade. Simone, mas vamos pensar, agora nós falamos a respeito dessa questão de unir fé e trabalho, a cultura valoriza o externo e Deus valoriza o interno. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito de Bezalel, que ele foi o primeiro homem cheio do Espírito Santo que é narrado na Bíblia. E ele era um decorador de interior. Então, na verdade, a gente vê que Deus se preocupa sim com a beleza. E às vezes a gente percebe que no nosso meio, às vezes no meio cristão, algumas pessoas, elas não gostam de enfatizar a beleza. Mas será por que existe isso, Simone? Então, no meio cristão, agora que está sendo quebrado, porque durante muito tempo as pessoas achavam que era pecado, que você não podia andar bem vestida. E hoje as pastoras mesmo, que estão aí em evidência, estão preocupadas com isso e estão sendo uma grande influência nas redes sociais para essas pessoas da igreja. Porque eu acredito que assim, a vaidade, as pessoas acham que é vaidade, mas a vaidade, ela busca aplauso. Mas o autocuidado, o cuidado, ele busca propósito. Então são coisas diferentes. É você viver uma vida com propósito. E tudo tem que ter um propósito. E você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito, isso é louvar a Deus, isso é uma forma de honrar a Deus. Eu vejo como uma honra quando a gente cuida da nossa saúde,
Quando você cuida do templo do Espírito Santo, quando você se apresenta de uma forma para as pessoas agradável delas verem, né? Porque eu falo que a imagem ela tem que ser agradável aos olhos. Você não gosta de olhar para uma coisa feia, desorganizada. E nós, você que é consultor de imagem masculino, eu que sou feminina, trabalho com as mulheres, a gente veio para organizar a imagem. Então a gente organiza as pessoas. Sim. Elas chegam pra gente desorganizadas por dentro, desorganizadas nas emoções, desorganizadas às vezes na família, e isso reflete na imagem. Então a gente acaba que nós somos instrutores dessas pessoas para organizar elas na vida. Então, Simone, você acredita que uma desorganização interna traz uma desorganização externa? Acredito totalmente. Não é? Totalmente, porque a imagem, você vê quando uma pessoa está confusa, quando ela está às vezes em depressão, pela imagem. É interessante. Quando você olha para a pessoa, você já sabe que tem alguma coisa errada. Ou seja, um não precisa de anular o outro, né? A espiritualidade não precisa de anular a beleza, a estética. Tem um livro de um pregador. Ele morreu tem muitos anos, Hans Huckmacher, e ele escreveu que a arte não precisa de justificativa. E é interessante que às vezes as pessoas tentam justificar aquilo que não é belo como mais espiritual e aquilo que é muito belo como menos espiritual. E não é por aí, né, Simone? Eu acredito que a vaidade, ela esgota, né? Mas o cuidado, a beleza, ela renova. Ela renova as pessoas. E eu acredito assim que no belo ele não é relativo. Tudo que Deus fez é belo. Então quando Deus ele foi fazer o mundo, quando ele foi fazer as árvores, o mar, ele viu que era bom. Quando ele fez o homem, ele viu que isso era bom. Então tudo que a gente olha na natureza é lindo. Então não tem como falar, não, isso aqui é bonito para um, é feio para outro. Não é bonito para todo mundo. E as pessoas estão querendo relativizar isso. Né, e usar as coisas de uma forma assim desorganizada. Simone, eu acredito muito que, inclusive é bíblico, né, que é um coração alegre aformoseia o rosto. Eu acredito muito que a pessoa, vamos pensar assim, a pessoa às vezes ela quer enfatizar muito aquela beleza que não é tão simples de encontrar. Porque a gente percebe assim, que existem pessoas que se destacam pela beleza. Penso que a cor dos olhos, cabelo, né, é algo assim importante na composição da beleza, tanto do homem quanto da mulher. Nós estávamos agora há pouco falando a respeito de implante capilar, né? Eu sempre conto, eu falo que eu fiz implante, faço questão de falar para incentivar, para motivar os homens a fazer o implante. Mas eu acredito muito, Simone, que a pessoa que se cuida, ela pode não ter aquela beleza que a mídia fala, que nós buscamos, aquela pessoa que tem uma beleza diferenciada, mas ela se torna uma pessoa mais bonita porque ela passa a se cuidar, a gostar de si mesmo. Você pensa assim também, Simone? Vamos falar um pouco a respeito disso, esse coração alegre, né, que formoseia o rosto. Eu penso interessante esse versículo, né, que o coração alegre, por quê? Porque você vê que uma pessoa, às vezes, ela é linda, ela é perfeita, ela tem simetria perfeita, mas é uma pessoa sem graça. É uma pessoa que não tem a graça. Então eu falo que a graça, que é a alegria, que é ser uma pessoa bem-humorada, ser também bem vestida, saber harmonizar a beleza de uma forma correta, ela fica muito mais bonita às vezes que uma pessoa que já tem uma beleza, mas que tem a cara fechada, que trata mal os outros, que não tem uma elegância natural. Eu acho que a elegância, ela é isso. Eu falo muito sobre elegância, e elegância não é só o que você veste, não é só você estar com roupas caras, roupas bonitas, cores bonitas, um corte bem feito. A elegância é a forma como você se comporta, como você trata as pessoas, como você serve as pessoas. Eu falo que Jesus ele veio para servir. E ele mostrou pra gente realmente como que você acessa alguns lugares. E as pessoas acham às vezes que acessar alguns lugares é forçar alguma coisa, mas não é servir. Quando você serve alguém, você consegue acessar esses lugares. Então esse é o coração alegre, eu acredito que a Bíblia fala. Outro dia, Simone, eu estava conversando com o professor Eduardo, ele é daqui de Belo Horizonte, não sei se você o conhece.
Ele trabalhou na Rede Globo, ele dá aula de consultoria às vezes. Senac. 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 Ah, demais, foi meu professor. Ah, então é ele. Uhum. Ele é muito jóia, a gente conversa sempre, né? Porque quando você vê os 7 estilos universais, um dos estilos é elegância. Aí ele falou assim, Davi, mas a pessoa pode ser elegante com estilo criativo. Uhum. Falei, professor, sim, eu concordo com você, mas porque nós estamos falando de elegância de uma maneira genérica que as pessoas entendem. Eu estou falando do estilo elegante, então é diferente. Tratar do estilo elegante tem uma série de peças, de roupas que o homem ou a mulher vai usar e ela tem um estilo elegante. Mas é claro que a pessoa pode ser do estilo criativo, né? O estilo criativo, pessoal, é aquelas pessoas que às vezes não tem muita conexão, usam com peças, usam cores diferentes, roupas floridas. Ela pode usar vamos pensar assim, um tênis vermelho e uma calça amarela. Tem um gosto bem específico. Mas essa pessoa pode ser elegante, porque elegância é uma essência, não é verdade, Simone? Eu falo que elegância é presença. Presença. Então Olha a pessoa só que legal. precisa ter uma presença. E se ela tem aquela presença, porque o que é presença? É você carregar o look. Você vestir e sentir segura. Porque não adianta uma pessoa vestir uma roupa que às vezes é toda elegante, tem todas as características de uma roupa elegante, mas ela não se sente bem naquela roupa. Então ela não vai ficar elegante, porque ela não vai ter presença. Sim. Se a gente for pensar todos os atores que fizeram James Bond são homens extremamente elegantes. Mas nós somente iremos saber se eles são pessoas elegantes se a gente tiver convivência. Porque às vezes são bem vestidos e tem um estilo elegante. Não é por aí, Simone? É isso mesmo, igual aquela série Suits. Suits, Suits com o Harvey Specter. Sim, sim. Né, muito conhecido ali. Ele é super elegante. É impecável. E ele fala sobre isso muito na série, né? Sim. Na verdade, aquela série é muito boa pra gente poder entender muita coisa assim, sobre elegância, sobre postura, comportamento. Eu indico, às vezes, algumas séries para meus clientes minhas. É muito legal. Mas é isso, a elegância ela vai muito além, ela é um comportamento. Mas é claro, a pessoa quer um serviço de personal stylist. Personal stylist é diferente de consultor de imagem. Sim. Você pode fazer um serviço de personal stylist. Eu vou ali só para poder pontual vestir uma roupa para uma festa, para um evento. E ela me contrata só para aquele evento. Eu vou colocar, né? Vou sugerir as peças elegantes, se for um evento elegante, às vezes um evento de gala que ela quer ir, não sabe como ir, não sabe os acessórios, quais acessórios usar, porque não adianta ela colocar só a roupa, errar no sapato, errar no cinto, o cabelo não tá de acordo, tá com uma maquiagem exagerada, colocar os acessórios errados, tem que ser todo um conjunto, né? Então a elegância, na verdade, ela não é uma peça separada. Na caixinha de perguntas, as pessoas me perguntam muito assim, esse sapato é elegante? O sapato é elegante, mas como você vai usar esse sapato? Então, a elegância é como que você usa, não é o que você usa, é como que você vai usar dentro da sua roupa, do seu look, né? Um blazer é elegante, né? Blazer é uma peça essencial, eu acredito, num guarda-roupa. Mas como que a pessoa vai usar aquele blazer? Se ela colocar ele com uma calça toda rasgada, toda desgastada, um tênis sujo, ela não vai estar elegante. É verdade. Com uma peça que é elegante. Sim. Então é todo um cuidado, né? É interessante você ter falado que as pessoas, às vezes, conversam comigo e eu tenho 2 lados, por causa o meu lado como empresário na construção civil, que quando eu chego as pessoas me respeitam muito e me atendem na maioria das vezes. Então é o seguinte, quando você quer ser bem atendido, se você se veste bem, não muda, Simone? Totalmente. Não é verdade? Totalmente. Só que muitas pessoas se revoltam e falam assim, não, eu vou naquela loja mal vestida porque eu quero ver como que vão me atender. Então assim, mas por que você vai fazer isso, sendo que você pode... eu acredito que seja uma crença da pessoa mesmo, sabe? Porque ela pode ir bem vestida e ser bem entendida e ter portas abertas, que você tá bem vestido, abre portas. E abre portas que a gente nem imagina. Eu tenho muitas portas na minha vida foram abertas depois que eu entendi isso. Depois que eu entendi a questão do estilo. Né? E o estilo, ele muda também de acordo com a fase que você tá na sua vida. Eu atendo muita mulher. Então, mulher quando casa,
Aí ela já começa, às vezes é solteira, atendo ela solteira, depois ela casa, ela já muda o estilo. Aí tem filho, aí já se perde um pouco ali naquela questão da maternidade e o estilo muda de novo, já aquelas roupas já não representam ela mais, ela já quer mudar. Por isso que o estilo é uma extensão da nossa personalidade, porque é como que você está naquele momento, dentro da fase que você está vivendo. Simone, vamos pensar um pouquinho a respeito do dress code. Você acha que o dress code ele está acima do estilo da pessoa? Por exemplo, fui convidado para um casamento à noite em uma igreja, depois vai ter a festa. Então não é casamento numa praia, não é casamento em um sítio. Então existe já, mesmo se não tiver escrito qual que é o dress code para aquele casamento, já existe o dress code pelo horário, onde que vai ser. Mas a pessoa fala assim, mas eu não uso esse tipo de peça. Você acha que ele tem que vestir, você acha... Aí você entendeu minha pergunta? Entendi. O estilo deve estar acima do... o dress code tem que estar acima do estilo. Você concorda com essa? Eu concordo, porque ali é algo pontual. Então não tem a pessoa não está mudando quem ela é nem a identidade dela. Sim. Então não tem, e é uma questão de respeito. Eu falo que é uma questão de respeito ao lugar, ao convite que você recebeu. Então quando a pessoa não respeita um dress code, ela está se colocando assim, não, eu faço do jeito que eu quiser. É uma pessoa assim que não é submissa. E às vezes ela não é submissa a outras coisas também, em questão de regra. Então a gente conhece muito as pessoas nesses detalhes. Eu quando vou às vezes a uma igreja, né? Minha igreja ela é muito aberta. Eu posso ir do jeito que eu quiser. Claro que nada vulgar, porque eu não sou assim, nem uso peças assim. Sim. Mas eu posso ir de calça, eu posso colocar brinco, posso usar acessório, posso usar batom vermelho se eu quiser para ir na minha igreja. Mas tem igrejas que não são. Então se alguma igreja me convida para dar uma palestra e é uma igreja que usa saia, que lá usa só saia, eu sei que eles, né, optam por essa doutrina. Por que eu vou fazer algo? Eu não sou assim, então eu vou de calça. Não, eu posso colocar uma roupa elegante que tem até a ver com o meu estilo, mas que seja de acordo com aquela igreja, em respeito ao convite que eu recebi. Não quer dizer que eu mudei meu jeito, que eu mudei meu estilo, nem nada, mas quer dizer que eu estou respeitando o convite que me foi feito. Simone, às vezes não é que nós consultores ficamos buscando as pessoas. Acontece algumas questões, por exemplo, o dentista. Ele vai conversar com você, automaticamente ele presta atenção nos seus dentes, então isso é uma coisa normal, né? Quem gosta muito de carro, quer conversar sobre carro, pergunta que carro você tem, então essas coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, eu sou um apaixonado com relógio, então assim, e é um dos acessórios que eu estudo muito, que eu conheço para poder conversar com os meus clientes. É claro que vai depender do bolso de cada um, né? Eu não vou aconselhar a pessoa a comprar uma peça muito cara só para poder estar naquele lugar, né? Deixa o Patek Philippe pro Bruno, né? Aí cabe no bolso dele, não é verdade? Então assim, pro Bruno Avelar, né? Aí assim, então, porque existem peças. Outro dia eu conversei com alguém, eu falei uma determinada marca de relógio, e eu falei, olha, ele não cabe no meu bolso, porque eu vou precisar de financiar. Então, eu acho que é o tipo da questão assim, que é uma peça, se eu gosto, não é algo essencial para a minha vida, então eu não preciso me esforçar tanto para ter aquilo. Quando eu tiver o dinheiro para comprar, eu vou e compro e vou curtir muito. A gente consegue, vamos distinguir um pouquinho entre vaidade e cuidado pessoal. Porque, na verdade, eu acredito que você pode se vestir muito bem com a roupa da Renner. Né? Já fiz consultoria, inclusive, de uma cliente no início da minha consultoria eu fazia muitas com Renner. E dá pra... na verdade, você tem que ter um olhar apurado. E outra coisa também que é importante a gente ter, porque as pessoas, às vezes, elas ficam loucas, no meu caso, né, para ter uma bolsa de marca. Mas, se o ambiente dela não é aquele ambiente, ela vai ter uma bolsa de marca para quê? Não precisa. Bom você falar isso, Simone. Então não tem necessidade. Às vezes o meio que ela frequenta, as pessoas nem conhecem, nem sabem. Perfeito. Que aquela bolsa de marca, para as pessoas não fazem diferença nenhuma.
Então, eu acredito que tudo você vai crescendo de acordo com onde você está, com o lugar que você está. Então, às vezes, eu comecei lá na Renner. Quando eu comecei a me vestir, eu comecei lá e até Feira Shop. Eu lembro que tinha uma época que tinha, não sei se ainda tem, mas tinha umas lojas em Belo Horizonte, chamam Feira Shop. Sei. Eu conseguia me vestir bem com as peças dali. Porque eu pegava cores mais neutras, que é mais fácil. Sim. Não era o melhor tecido, mas a pessoa olhava pra mim e sabia que eu não estava desorganizada, que eu estava bem vestida. Com bolsa da Feira Hippie, mas era uma bolsa de couro, uma bolsa bonita, estruturada. E era um ambiente que eu frequentava de faculdade, era aquele ali mesmo. Eu não precisava ter uma bolsa de marca ali. Não que a gente precise ter. Mas às vezes, à medida que você vai crescendo, que você vai mudando de nível, que você vai conhecendo outras pessoas, frequentando outros ambientes, você mesmo já vai tendo recurso para poder ter essas coisas. Mas eu acho que a gente não deve antecipar as coisas. Porque senão a pessoa vai fazer uma dívida, algo que não precisa, não tem necessidade nenhuma, e ela vai aparecer para alguém que nem tá ligando para ela de repente para mostrar fazendo uma dívida de uma pessoa que nem importa, né? Tanto, não faz nem diferença na vida dela aquilo ali. Ela que vai ter que ficar pagando. Então o boleto vai vir para ela. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. O que você falou é perfeito. Você falou da bolsa e eu comentei um pouco antes do relógio. Às vezes você vai ter o relógio, mas o ambiente que você frequenta, as pessoas nem sabem. Conhecem. E eu vou te falar, eu acredito que é a mesma questão da bolsa. 90% das pessoas ou mais não conseguem identificar essa diferença dessas peças, né? Por isso que eu trabalho muito com os homens, Simone, a questão dos ajustes da roupa. Uma roupa bem ajustada. Eu prefiro um terno de poliviscose bem ajustado do que um de lã fria mal ajustado. Não é? Então, assim... Faz toda a diferença. Não é? Então, assim, o ajuste que é o principal. E a questão do relógio vai depender muito de onde você vai, né? É claro que, como a gente trabalha com isso, a gente passa a conhecer peças mais sofisticadas. No início você falou que você fez curso, né, de produtos de luxo, então você consegue ir a fundo disso. E a gente até admira essas peças, né? Mas talvez a gente não precise de indicar. E eu conheço, eu tenho alguns amigos assim que são ricos e que não têm os relógios que a gente ouve falar, porque para ele não é valor, ele tem um bom relógio. Isso, não é um valor. Porque não adianta você impor algo para uma pessoa que aquilo para ela não é valor. Eu conheço pessoas milionárias que carro não é um valor para elas. É interessante, né? Mas elas têm assim uma casa imensa, são pessoas que ganham milhões. Viajam tudo, mas o carro não é. Então, se elas têm um carro bom, tem um motorista ali no carro, mas não é algo que para elas faz diferença. E isso incomoda outras pessoas que para elas é um valor. É engraçado isso, né, Simone? Então, na verdade, incomoda mais o outro do que a própria pessoa. Por isso é importante você saber sua identidade, você saber quem você é. Porque quando você sabe a sua identidade, pode vir as pessoas falar, criticar. Às vezes você cresce, a pessoa começa a falar, porque isso acontece, as críticas elas vêm. Mas você tem certeza, né? Você tem segurança de quem você é, de quais são os seus valores, e eles são inegociáveis. Que legal. Simone, você nota... vamos pensar, eu já tenho um pensamento em relação a isso, né? Mas você nota que às vezes isso acontece, eu acho que principalmente com os homens. Eles casam e deixam de se preocupar com a vestimenta, de se cuidar. Se isso é verdade, como é que você vê isso dentro do casamento, hein? Da relação dos dois? Se é prejudicial? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu já falei muito sobre isso, porque eu acho que assim, acho que a pessoa assim, enquanto ela tá à procura de alguém, ela faz tudo que ela pode. A mulher pinta o cabelo, emagrece, o homem também aí tá na academia e cuida, e usa roupa nova, roupa bonita, e cuida de tudo. Depois que casa, relaxa. E eu falo que tem que ser o contrário. Eu acho que quando você casa, que você tem que se cuidar mais ainda. Por quê? Para você... Para isso não ser um problema no seu casamento, você já vai ter um problema a menos, né? Porque o casamento é um desafio, mesmo entre duas pessoas, né? São pessoas diferentes, com valores diferentes, às vezes. Não valores e princípios cristãos, que se você tem que casar com os mesmos valores e princípios, mas o cuidado, às vezes as crenças diferentes que você vem e vão trabalhando durante o casamento, então tem um monte de questões a serem trabalhadas.
E aí essa vai ser uma a menos. Quando você se cuida, você não precisa se preocupar com isso. Então eu acho assim que a mulher ela tem que se cuidar pro marido, sim. Até para poder não deixar o marido, né, exposto aí a ver outras mulheres bonitas, porque tem mulheres mais bonitas. Igual eu falo com meu marido, tem mulheres mais bonitas do que eu. Você vai ver mulheres mais bonitas do que eu, tem homens mais bonitos, mas você, meu marido, eu escolhi você. Então, por que a gente não cuida um pro outro? Então, é uma forma também de você honrar seu marido, do marido honrar a esposa. Eu tenho visto muito, Simone, eu gosto muito de sair para jantar, né? E eu fiz um vídeo sobre isso e algumas amigas consultoras repostaram o vídeo, eu falando, imagina um sábado à noite, você vai sair com sua esposa, ela se produz toda e o homem sai de qualquer com blusa forma, de jogar futebol, né? Bermuda, eu não sei que o homem tem usado bermuda sábado à noite, sabe? Bermuda é para outra ocasião, né? Então assim, eu sei que muita gente vai me criticar aqui, mas a verdade tem que ser dita, né? Então, até para ir na igreja. Que eu falo, gente, às vezes eu vou à igreja, eu vejo o casal ali, é isso que acontece. A mulher tá tão arrumada. Sim. E o homem tá ali de bermuda e blusa de time de futebol. É um absurdo. Time de futebol, você usa a blusa no estádio, quando você for ver o futebol. Eu acho assim, não tem problema nenhum usar a blusa de time, mas no lugar certo. Né? Não dá pra ficar desse jeito, assim. Eu acho que não dá pra relaxar no casamento. Eu acho que a gente tem que cuidar do casamento. Porque o que acontece? Aí depois a pessoa separa. Aí ela emagrece. Incrível aí ela isso. vai pra academia, ela pinta o cabelo. Aí a pessoa fica linda. Por que não fez isso antes? Não é? Então eu falo, por que você não fez isso antes, durante todo o seu casamento, e aí separa e vai fazer isso depois? Até existe, assim, um meme, né, quando alguém separa, que fala assim, a fulana lá separou, porque já tá toda diferente, já tá magra, tá arrumada, tá bonita. Olha a mentalidade das pessoas. É horrível isso, né? Tem que fazer isso durante o casamento. Simone, na consultoria de imagem, né, eu aprendi tantas coisas legais, e quando eu fiz 45, eu comecei a usar óculos por causa da presbiopia, né, a vista cansada. Hoje em dia eu tenho um pouquinho de astigmatismo, e eu falei, nossa, eu não quero usar isso, puxa vida, me incomodou bastante. Com a consultoria, eu descobri que os óculos são uma arma fantástica, porque ele te traz uma identidade. E eu comecei a descobrir os óculos no meu rosto. A minha esposa também, ela é muito bonita, muito mais do que eu, e com a consultoria também, ela começou a se vestir muito melhor, porque eu ajudo, ela vai comprar, eu tenho que ir junto. Eu acho isso o máximo, né, de fazer a consultoria dela. Então, eu faço isso, meu marido. Você faz também? É legal, né? Então, Simone, outro dia eu estava na ótica onde eu compro os meus óculos e, Davi, você podia comprar mais um par para você? Eu falei, olha, Daniel, eu não vou comprar, porque a minha esposa está precisando de trocar de óculos, eu já tenho 3 pares, então eu não acho legal. Ele não entendeu, mas sabe o que acontece, Simone? Aí quando foi, tem 2 meses... Eu fui na ótica com ela, Daniel, viemos comprar os óculos aqui da Ju. Compramos 2 pares novos, ela ficou linda com os óculos, e aí me dei a liberdade de comprar mais um par para mim. Mas antes disso eu não queria comprar, justamente porque eu achei, poxa, como pode? Eu tenho 3 e ela tá com esses 2 que não tá muito legal, né? Eu preciso de caminhar junto com ela. E eu acho que é importante isso, né? Talvez muita gente não vai entender. Em primeiro lugar, eu não estava precisando de comprar novos óculos. Eu ia comprar mais porque eu gosto, é uma peça que eu curto, né? Igual relógio, eu uso um de cada vez, mas eu tenho vários. Então eu esperei o momento certo para prestigiá-la. E ela sabe disso, e ela se sentiu valorizada por causa disso, né? Então, se eu tenho muita roupa, eu acho que ela tem que ter também. Vamos caminhar junto, que é melhor, não é verdade? Eu também acho, tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio. Eu acho que o casamento tem que ter um equilíbrio, os filhos também. Eu e o Fábio, nós temos 2 filhos. Sim. Uma de 13, de 14, fez 14 agora, e um de 11. E eles, a gente acaba sendo muito exemplo dentro de casa. Então eu falo que os seus filhos, eles não vão só escutar o que você fala, eles vão ver seu exemplo. Então meus filhos, eles começaram a se preocupar com imagem, se preocupar com o corpo, se vestirem melhor, e em ficar me vendo todo dia falando sobre isso, em assistir. Às vezes eles mesmos assistem os vídeos,
me vê em casa. Então eu fico feliz porque isso reforça minha filha, a identidade dela de menina, e reforça o meu filho, a identidade dele de menino. Porque eles entendem, porque na verdade a vestimenta ela veio para isso, ela veio para diferenciar. E eu estava até lembrando daquela passagem, quando Adão e Eva, né, quando existe o pecado entra, Adão e Eva eles andavam sem roupa no início. Porque eles não tinham nem consciência disso na época. Então, olha como que que a sua identidade, a sua mentalidade, ela muda até a sua postura e a sua forma de vestir. Porque quando eles pecaram, que eles entenderam assim, nós temos que cobrir. A gente tem que se cobrir. Aí foi a primeira vez que existiu uma roupa no mundo. Que eles foram se vestir. Mas eles não sabiam disso antes. Então, as coisas, isso vem desde aquela época. Né? E o homem, na verdade, antigamente, o homem é que era muito mais rebuscado. Sim. As pessoas não sabem, né? Mas o salto, ele veio, muito quem usava eram os homens. Sim, muito legal você falar isso. Na monarquia, ou as perucas eram os reis que usavam, aquelas maquiagens muito brancas, aquele pancake muito branco, aquela boca muito vermelha, isso tudo vinha do homem. Mas eram homens, só que eles usavam muito. E depois, quando veio a Revolução Industrial, que o homem veio para esse mercado de trabalho mesmo e precisou tirar um pouco desse peso que ele usava para ficar algo mais prático, que o homem ficou mais minimalista e a mulher assumiu esse papel de dona de casa, e aí a mulher tinha mais tempo para poder ter esse cuidado. Então tudo mudou depois, né? Veio depois que o homem começou a ir mesmo para o mercado de trabalho, a trabalhar e ter que tirar esse peso, e a mulher começou a ficar mais elegante. Então a mulher antigamente ela era elegante em casa, muito. Na era de Dior, que tinha aquelas saias, né? Que até hoje a saia de Dior é aquela saia muito volumosa, com a cintura muito apertada, o blazer muito estruturado. E as donas de casa, não sei como, mas elas andavam assim. Interessante. E esperando o marido que às vezes ia pra guerra, ficava esperando um dia ele voltar, elas estavam sempre arrumadas ali, esperando o marido chegar. É bonito isso, né, Simone? Eu viajei aqui na história, né, um pouquinho. Mas é legal, eu gosto muito disso. É bom a gente saber, né, de onde que vem, que as coisas não são assim. Então a moda e o estilo, eles não são algo superficial, eles têm uma história. A moda conta uma história. Por que na pandemia as pessoas começaram muito a usar coturno, começaram muito a usar aquele tie-dye, que eu nem acho bonito, mas veio muito forte o tie-dye, porque as pessoas começaram a pintar, não tinham o que fazer muito, né, em casa. E aí era o que elas faziam em casa, começaram a colorir. E a bota, o coturno, ele veio como se fosse assim, nós estamos em guerra. Então, na moda, ele mostrava que aquilo que a gente estava vivendo era uma guerra. Não sabia disso, que legal. Então, a moda, ela conta uma história, ela não é futilidade, como as pessoas pensam. Interessante. Então, é bom a gente ficar atento a tudo que acontece. Quando veio muito essa coisa do prata, das coisas prateadas, prata é o futuro, remete ao futuro. Tudo bem, não sei disso, Simone, que legal. Né? Então, veio essa questão assim, agora da inteligência artificial, da IA, do chat GPT e tudo mais. Isso tudo é um aceleramento, não sei se é aceleramento que fala. O processo de pandemia, ele acelera muito as coisas que já estavam para acontecer. Então, acelerou esse processo, e na moda, isso veio como uma visão futurista. E aí as pessoas usavam muito brilho, muito o prateado que remete ao futuro. Então, já contando essa história também, um pouco. Interessante. Isso aí tem uma foto que eu já vi várias vezes na internet do Luiz XIV, né, rei da França, que construiu o Palácio de Versalhes. Ele parece uma moça. Não é? Você estava falando a questão do homem, né? O rosa era uma cor masculina. Era uma cor masculina, muito exagerada eles eram, né? A bochecha muito vermelha. Nós temos dificuldade de vê-los daquela forma hoje em dia, mas era o natural, né, Simone? E a maquiagem, ela era até perigosa naquela época, né? Porque os produtos, Simone, os produtos eram muito... Eles intoxicavam as pessoas. Não era igual a gente tem hoje, essas maquiagens, porque hoje a gente tem uma infinita gama de maquiagens, né? Orgânicas. Então, assim, eu falo que para a mulher a maquiagem salva a vida. Então, uma dica que eu dou para as mulheres sempre é: não sai de casa sem maquiagem. Não sai, porque te levanta. Eu acho que levanta a autoestima. Né? Eu até para ir para academia, eu passo
um corretivo, passo um protetor de base, que ele tem uma corzinha. Sim, sim. Porque eu acho assim que muda seu dia. Eu acho isso importante. Você andar, pelo menos, você andar arrumado todos os dias, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa tem preguiça. Ah, mas eu tenho preguiça de me arrumar. Mas é um hábito. Tudo na vida é um hábito. Só que se você faz só um dia, você não vai conseguir criar aquele hábito. Então você tem que fazer todos os dias. E eu já peguei clientes que falam assim, não, mas eu não tenho nem lugar para ir. Tem nem lugar para ir às vezes. Mas se arruma. Para você. Se arruma para você, se arruma para você criar o hábito. Porque você nunca sabe a hora que você vai precisar estar pronta. Então, se você estiver pronta, já aconteceu isso comigo uma vez. Eu tinha saído de casa, mas eu estava arrumada. E eu tinha ido para uma outra coisa, resolver uma outra situação na rua. E aí me ligar, foi até o Bruno. Sim. Ele estava aqui, perguntou se eu podia ir dar uma palestra lá para os mentorados dele, rapidinho, falando sobre imagem pessoal. E não tinha como eu voltar em casa, porque era muito longe. Então, se eu não tivesse pronta, eu tinha perdido essa oportunidade. Porque como você vai falar sobre imagem pessoal se você não está... Eu podia estar com a roupa de academia, tinha como eu ir lá dar uma palestra. Então, eu estava pronta. E nisso eu entendi como que é importante você estar pronta em todo o tempo. Olha que legal. Porque se aparece oportunidade, tanto no conteúdo quanto na imagem. Né? Porque você tem que ter um conteúdo também já para poder falar. É um conteúdo rápido ali que você pode falar para as pessoas que se aparecer uma oportunidade para você, você está pronto. Que legal, que legal. Simone, você já... Vamos lá, porque você tem esse lado seu, né? Tem a Simone pastora, a Simone que eu sei que você entende de desenvolvimento humano, porque você é aluna ou foi da Febracis, eu sei isso tudo, e tem a Simone, consultora de imagem. Você já percebeu em cliente sua uma transformação espiritual, uma transformação pessoal quando ela passou a se cuidar, a se vestir mais? Teve uma mudança? Já, teve uma mudança total. Eu tenho uma cliente mesmo que ela me marcou muito, porque ela tinha um marido que ganhava muitos prêmios e ela nunca tinha ido nenhum prêmio do marido dela, porque ela não sabia o que vestir. E ela também era líder de um lugar que ela trabalhava, de uma empresa, mas as pessoas nunca achavam que ela era líder. Olha só. Nunca achavam que era ela. Quando chegava lá, perguntavam para ela, você sabe quem é fulana? Ela, não sou eu. E aí ela começou a ficar incomodada e entendeu que ela precisava de uma consultoria de imagem. E aí, ela, depois da consultoria, ela até chorou muito, assim, ela foi a primeira vez num prêmio que o marido dela recebeu, com segurança, porque ela não tinha segurança de ir. Como as pessoas tratavam ela como uma, não desprezando e menosprezando ninguém, mas às vezes como uma funcionária comum da empresa, ela já estava acostumada com aquilo. Então, às vezes, as pessoas se acostumam com algo que não representa elas. E aí, quando ela entendeu realmente quem ela era, porque eu falei com ela assim, eu falei, olha, me conta tudo que você faz. Quando ela começou a me contar, eu falei, e por que você se veste como uma pessoa derrotada, se você não é essa pessoa? Tudo que você está me contando aqui não tem nada a ver com quem você é. Olha só. Só que eu não falaria isso se eu não tivesse estudado sobre essa questão do emocional. É algo que foi muito direcionado para poder falar para ela. São coisas muito particulares que eu faço com clientes, né? Não é para todo mundo. Mas no caso isso dela, é consultoria de imagem, né? É até bom, é a diferença entre um personal stylist e uma consultoria de imagem, né? Perdão, Simone, pode continuar. Não, pode falar. Então, deu um start na vida dela. Aquilo ali mudou ela. Aí ela depois começou a se vestir melhor, começou a frequentar os lugares e começou a ser tratada como chefe, que era a posição dela, não tinha assumido o lugar dela. Então, isso mudou a vida dela totalmente. Simone, parece até uma história que eu estou inventando, mas não é. Eu prestando a consultoria, né, um cliente, e a esposa dele, muito simples, e ela me falou que ela foi receber uma encomenda. E o carteiro falou com ela, então você entrega para sua patroa para mim. Aí... Aquilo toca lá no fundo, né? Você precisa de fazer a consultoria, não é só o Carlos, não. Ela fez. Mudou. Eles viviam bem, né? E às vezes, eu acho que precisava só de mostrar para ele alinhar, porque eles se davam bem, eles se amavam.
E lá no fundo, o que passou na minha cabeça, assim, foi, poxa, ele não pode fazer a consultoria e a esposa dele não fazer, tem que fazer os dois juntos. Porque ela me falou isso com um sentimento, assim, era feliz. E eram pessoas bem-sucedidas, pessoas que vieram de família pobre, né? Porque humildade é outra coisa, família pobre, cresceu, tinha condições, bom carro, boa casa, mas ela ainda não tinha mudado essa questão, né? Hoje em dia eu encontro com ela e realmente quando eu encontrei ela alguns meses depois eu não a conheci e achei muito bom tudo que aconteceu, né? Você acha, Simone, que as pessoas estão muito assim, as pessoas são muito ligadas à estética, a mostrar, a querer demonstrar algo que não são, né? E você acha que isso acontece muito assim no nosso mundo? Porque tem um detalhe, né? Eu como consultor masculino, eu sei que eu recebo muita crítica. É porque eu sou muito eu tenho uma autoestima bem saudável, né? Mas eu vejo, hoje em dia é mais comum, mas no início, quando eu passei por uma transformação, ainda mais que foi a época que eu fiz implante de cabelo, né? Eu já fiz beplarofastia, né? Que é a pálpebra. Então eu falo com o Ju que eu seria outro homem, né? Hoje. Então assim, esses cuidados foram bem interessantes para mim. Mas eu sei que vem muita crítica através de brincadeiras, né? Hoje em dia brincam muito pouco, porque acostumaram comigo do jeito que eu sou, né? Mas aí eles falam que eu sou vaidoso. Tá bom, mas quem diz que a palavra vaidade é pejorativa? Não tem uma coisa boa aí por trás, né? Então, mas não é questão de vaidade. Você vê as pessoas muito assim como escravos da estética hoje em dia, principalmente harmonização facial, essas coisas assim? Muito, hoje em dia estão muito. Elas estão perdendo a identidade. E no visagismo, essa leitura do rosto, ela fala muito sobre a nossa identidade, sobre o que você viveu. Até as linhas de expressão, os lugares que elas aparecem, tem a ver com as coisas. Conta uma história, Simone? Mesmo. Conta uma história da sua vida. Então, se a pessoa muda muito isso, ela perde um pouco a identidade dela e ela não se reconhece. Que interessante, hein, Simone? Porque muda até o comportamento. Quando a pessoa muda muito a estética facial dela, o comportamento dela muda. Porque uma pessoa que tem o queixo muito pra frente, por exemplo, o meu é natural, viu, gente? Esse queixo meu não foi colocado. Apesar de eu fazer, né, eu tenho uns cuidados também, mas o queixo não. Mas geralmente é uma pessoa que expressa muita vontade dela, é uma pessoa que vai atrás das coisas que ela quer. E aí aquela pessoa que tem o queixo muito pra trás, ela tem a vontade reprimida. Interessante. Então, se ela coloca muito queixo, ela já é uma pessoa que tem a vontade reprimida, às vezes por alguma coisa que aconteceu na infância, não sei. E, de repente, ela se vê uma pessoa que é decidida. E aí, ela, às vezes, não sabe lidar com aquilo. Porque, assim, interfere no comportamento da pessoa. Não é algo assim, não, eu vou fazer isso aqui, não vai interferir, eu vou fazer essa harmonização, vou mudar meu rosto, vou mudar os traços e não vai interferir no comportamento, interfere. Interessante, hein? Então tem que ver se a pessoa está preparada para aquilo. É interessante o que você está falando, porque depois que eu comecei a me vestir melhor, o implante capilar e tantas outras coisas, eu me sinto outro homem. E Ju fala isso comigo, né? Ju, minha esposa, ela fala isso comigo, é interessante. Né? O comportamento muda, né? Muda, o comportamento, você fica mais seguro. Aí, ser bonito ou não ser, não é o principal. Mas ser uma pessoa elegante, uma pessoa educada, uma pessoa que tenha um bom gosto, isso aí está ao alcance de todos. Eu vi que estava ao meu alcance. E eu curto muito que alguns amigos consultores, que eu consegui fazer muitos amigos. Alguns são através do WhatsApp, redes sociais, já fiz lives com muitos que eu nunca estive presente, como eu te conhecia, você não me conhecia, mas eu te conhecia por causa das redes sociais, né? Então, assim, alguns amigos falarem comigo que eu trabalho muito bem as cores, né? Porque o homem não, parece que não o gosta homem é meio muito, preto, né? só usa preto. É interessante isso. Eu brinco muito com as cores, Simone. Verde, cores de blazer, calça. Eu tenho até dificuldade, às vezes, de usar um terno, né? Porque aí eu fico monocromático, né? Não fico mono por causa da camisa, né? Mas eu fico com a mesma cor. Eu adoro essa questão, igual eu tô hoje. Eu tô com uma calça bege, um terno azulado, cinza um pouco azulado, um blazer, né? Então eu gosto muito disso. Mas, voltando ao assunto, muda a pessoa, né? Muda muito o comportamento. Eu sei porque eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa insegura. Olha só. Eu não conseguia falar. Eu nunca falaria num vídeo, palestra. uma palestra, jamais.
Só que tudo por causa da imagem. Que legal. E isso até questão de atividade física eu não fazia. Então, depois que eu comecei a fazer atividade física, comecei a ter uma alimentação saudável, mudar o corpo, ter mais... Porque tudo isso te ajuda em várias coisas, outras coisas, né? Reflete em tudo. Então, eu comecei a ter mais disposição. Aí, eu já tinha mais ânimo de me arrumar. Aí, uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Mas também uma postura diferente vai puxando outras, né? Uma atitude boa puxa outras atitudes melhores. E aí, eu comecei a me arrumar, comecei a mudar minha postura, porque eu falo que a postura também, ela diz muito. Não adianta você se arrumar e você não ter uma postura diante daquilo. E aí abriu muitas portas, eu mudei totalmente o comportamento, fiquei mais segura, comecei a dar palestra. Hoje eu dou palestra com segurança, com tranquilidade, falo com tranquilidade. Mas tudo isso foi através da imagem. Você tá falando aí que é interessante, né? Uma das características que eu gosto muito nas pessoas, e é algo que eu busco para mim, porque às vezes também a gente busca, mas as pessoas nos veem muito com a visão de mundo delas, né? Então às vezes a gente precisa de conhecer a pessoa, a gente tem que dar esse direito de conhecer para poder não julgar, né? Às vezes a gente fala que uma pessoa é arrogante, você vai pensar que ela não tem nada de arrogância, né? Às vezes porque ela está bem vestida, às vezes porque ela tem um destaque profissional, um destaque financeiro. E digo de passagem que muitas pessoas ricas que eu conheço são pessoas extremamente simples, dóceis e tranquilas de se relacionar, às vezes muito mais do que outras que não têm a estrutura financeira que essas pessoas têm, né? Então não é questão disso que vai definir a pessoa. Mas essa questão da elegância que nós falamos no início, eu gosto muito da pessoa que consegue ser elegante e carregar a simplicidade junto. É uma arma fantástica, né? Porque a pessoa é elegante, a maneira dela falar, a postura dela, mas ela não passa arrogância, né? Eu acho uma característica assim, difícil de trabalhar, mas eu acho muito interessante. Mas eu acho que a verdadeira elegância é essa. É essa, não é, Simone? Da pessoa que é servo, né? Que eu falo que não... A pessoa quando fala isso, poxa, Davi, você é uma pessoa simples, pô, que elogio. É bom ouvir isso, não é? É bom ouvir. Simone, vamos pensar, a gente está caminhando para o final, né? E, menina, teria muita coisa para a gente conversar ainda, mas voa, né? Muito assunto. Vamos pensar assim, qual que seria a maior mentira estética que você precisou de construir? Seja numa cliente ou numa palestra, alguma pergunta que te fez. Ficou clara a pergunta? Uma mentira estética, né, que você precisou de construir. Por exemplo, só é bonita a pessoa que tem... só é elegante a pessoa que usa o estilo elegante. A gente sabe que não é assim, né? Estou te dando um exemplo. Eu sei uma. Tá. Só dá para se vestir bem quem tem dinheiro. Fantástico. É o que eu mais... Fantástico. Só quem tem dinheiro se veste bem. Fantástico, não é? Não é. Pelo contrário, porque eu falo que a pessoa que tem dinheiro e mau gosto, ela potencializa o mau gosto. Então ela vai ter uma oportunidade muito maior de mostrar o mau gosto dela do que outra pessoa. É fantástica a sua resposta. E uma pessoa que tem bom gosto, ela consegue se vestir em qualquer lugar. Tem tantas opções. Com qualquer, ela não tem... o bom gosto, eu acho que o bom gosto se desenvolve. Tem pessoas que nascem com ele já, a pessoa já nasce com essa estética nela, mas tem pessoas que desenvolvem. Tem como você aprender. É isso que eu quero dizer para as pessoas. Tem como aprender. Se a pessoa quiser, ela aprende, ela consegue. Tá vendo, gente? O bom gosto você aprende. Eu achei muito legal isso. Nossa, seria uma pergunta boa para eu te fazer, ainda, mas você falou, muito interessante isso, né? Simone, o que você diria para alguém que se compara? Porque é claro que a gente pode buscar alguns modelos para a gente se vestir. Eu gosto muito do Ryan Reynolds, Ryan Gosling, o último 007, que é o Daniel Craig, o estilo dele anterior, porque agora eu tô achando que ele mudou muito, assim, ele deixou de ser o 007, eu não estou gostando. Mas, então, assim, você se inspira, né? Mas isso não pode ser um fardo, porque você precisa de ser autêntico, né? O que você diria para alguém que nunca se sente bem, nunca, por mais que se vista bem, né? Como que a pessoa poderia trabalhar isso? Eu acho que primeiro ela tem que se perguntar do que ela gosta. Porque as pessoas, às vezes, elas nem sabem do que ela gosta.
Inclusive, quando eu vou atender clientes, às vezes eu já entendo o estilo da cliente, eu olho o guarda-roupa dela e falo, isso aqui você nunca usaria. Que é um estilo muito romântico para você. Você é uma mulher forte, uma mulher mais decidida. Você não é essa mulher fofa. Então, isso aqui não te representa. Uhum. Aí eu falo, como que você comprou essa roupa? O que te fez comprar isso aqui? Ela, eu vi e achei bonita. Uhum. Então, é a falta do autoconhecimento mesmo. Uhum. Será que isso é pra mim? Então, acho que a pessoa tem que olhar e se perguntar, isso é pra mim? Ou não? Ou eu acho bonito naquela pessoa? Será que eu usaria, eu me sentiria bem? Isso me representa? Então, acho que é isso. Interessante. Muito bom, Simone. Simone, a gente vê transformações, assim, porque nós dois acreditamos na transformação que a conversão de uma pessoa traz, né? A gente acredita nisso, né? Tanto eu quanto você. Mas você acredita que uma pessoa, vamos pensar assim, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela é uma pessoa mais bonita, ela é uma pessoa mais dócil, ela é uma pessoa que carrega mais elegância? Você acredita nisso? Eu acredito, até porque eu acho que Jesus devia ser a pessoa mais elegante. Que legal. Que já existiu, no jeito de falar, no comportamento dele. O comportamento dele, para mim, é uma referência. Então, eu acho que o nosso padrão, porque às vezes a gente se modela em algumas pessoas mesmo, mas eu me modelo nele, que é o padrão mais alto que eu posso modelar. Então, acho que esse é o padrão que a gente deve modelar, é o padrão de comportamento que Jesus tinha. E que realmente é diferente. Não estou falando de roupa, do que ele vestia, porque ele não se vestia como os reis da época, mas ele era rei, ele era. Então é isso, é você ser, não é você parecer alguém. Quando você é incontestável. Simone, mudando um pouquinho de assunto, né? Eu vejo muito mais... Uma vez eu estava conversando com uma outra consultora e ela me disse que era muito difícil vestir homem, ela não se atrevia. Eu falei assim, eu acho que é muito complicado mexer com mulher, olha a quantidade de peças que você tem, né? Então, assim, mas se a gente parar para pensar, existem algumas peças no guarda-roupa feminino que são peças atemporais? Porque a moda feminina eu acho que muda muito mais. Você consegue me imaginar daqui a 10 anos usando esse blazer? Ou há 10 anos atrás eu poderia estar usando. O que mudou? A lapela, está usando lapela mais larga, lapela de bico, está mais em evidência, algumas questões assim. Mas no guarda-roupa feminino, tem peças assim que são atemporais? Você poderia dar um exemplo? Tem. Eu acho que tem peças que a gente precisa ter, independente do seu estilo. Porque aí o que vai acontecer é o que você vai fazer com aquelas peças. É como você vai trabalhar aquelas peças dentro do seu estilo. O que você vai usar de acessório, que vai mudar o estilo. Mas as peças... porque tem consultoras hoje, infelizmente, que padronizam as pessoas. Falam que o elegante é a alfaiataria e todo mundo tem que usar a mesma alfaiataria da mesma loja. Então, não é isso. Você tem que entender a pessoa. Você tem que entender a rotina dela. A consultoria é você fazer uma anamnese ali da vida da pessoa, entender a rotina dela, se ela tem filho, se ela trabalha fora, qual que é o meio de transporte que ela usa para poder ir para o trabalho, porque é diferente. Se ela é uma pessoa que isso é mais fora, porque eu atendo muito fora, as pessoas lá pegam muito trem, né? Vão de bicicleta, às vezes na Itália, não é carro, igual aqui. Então aqui as pessoas, eu falaria, coloca um sapato, lá eles usam tênis, então é diferente. Mas, então, por exemplo, um blazer, eu acho que é interessante ter um blazer preto, um blazer caramelo, um vestido preto, básico, que Chanel, né, que criou esse pretinho básico, eu acho que ele é indispensável no guarda-roupa de qualquer mulher, porque é uma roupa que te salva a hora que você precisa. Uma camisa branca, uma calça jeans sem detalhe nenhum, mais escura, alta, reta, duas calças da alfaiataria, também uma caramelo, uma preta, escarpão, uns dois escarpão também preto, um caramelo que dão com tudo, um tênis branco, uma sandália. Então são peças que, se você tiver, você consegue. E os acessórios. Eu investiria muito mais em acessórios do que em roupa. O acessório que eu falo é cinto, lenços, brincos, colares, porque eles mudam o look completamente. E consegue comprar essas peças, esses acessórios que são atemporais, que a pessoa vai usar aí durante alguns anos? Consegue, né? Consegue, em loja de departamento mesmo. A Zara é uma loja que eu gosto muito. Sim.
que eu acho assim que é um preço que não é tão baixo, mas também não é um preço exorbitante. Sim. E dá para a pessoa montar um armário cápsula ali, tranquilo, um armário inteligente. E usar. O que muda, na verdade, que eu vejo, que às vezes eu vou atender cliente e falo assim, esse blazer aqui, eu usava ele há 20 anos atrás. Só que aí o corte dele já mudou. Ele hoje é um blazer atualizado. Então a pessoa vai passar uma imagem desatualizada, por mais que seja um blazer. Então a gente tem que atualizar as nossas roupas. Sim. De tempos em tempos, para você não passar uma imagem muito antiga, né? Como se eu estivesse aqui com um blazer com 3 botões. Não usa mais. São 2 ou 1, igual esse aqui, né? Não está usando. Então tem que atualizar. Pode ser até que volte, né? Mas, Simone, nós já estamos caminhando para o final. Tem não vou deixar de citar um verso bíblico aqui, né? Vocês são cartas de Cristo, escrito não com tinta, mas com espírito. É fantástico e lindo esse versículo que Paulo escreveu, né, que está em Coríntios. Então, na verdade, Simone, você nos vê assim, a gente pode escrever o Evangelho através da nossa vida, não com tinta, mas com espírito, com a nossa maneira de ser. Você acredita nisso, Simone? Eu acredito totalmente. Eu acredito que a gente, para você se diferenciar das pessoas, você tem que ser de verdade. Porque se você for você na sua essência, não tem como ninguém ser igual a você. Sim. E isso é o Evangelho, né? É a carta viva que a gente é do Evangelho. É você ser quem Deus te criou para ser. E passar essa verdade para as pessoas. Que legal. Simone, qual que é... Uma pergunta, hein? Vamos ver. Qual que é a imagem que você gosta, que você quer transmitir através da sua vestimenta, através do seu estilo? Elegância. Eu gosto de passar uma imagem de elegância. Eu também. De presença. É uma pessoa que faz diferença, né, no lugar que ela tá. E contemporaneidade também, de ser contemporânea, uma pessoa atualizada. Última pergunta, Simone, para a gente terminar. Qual que é o conselho que você deixaria para uma pessoa? Não necessariamente roupa, porque num dado momento você falou que a roupa é importante, mas talvez nem seja o mais importante, né? A pessoa tem que ser uma pessoa curada, uma pessoa bem com a vida, né? Mas qual que é o conselho que você deixaria nesse processo da pessoa se reencontrar? Porque eu vejo a consultoria de imagem e as roupas sim, né, como uma maneira da pessoa se reencontrar. Porque isso aconteceu comigo. Né? Eu sou outra pessoa, né? Claro que a minha essência existe. Eu sempre amei Jesus, sempre fui cristão, sempre procurei servir as pessoas, cuidar dos meus filhos, né? Mas eu sou outra pessoa depois da consultoria de imagem. Então, qual conselho que você deixaria para a pessoa que está buscando essa mudança através da consultoria de imagem, através da vida, como um todo? Eu diria para a pessoa não ter medo. Não ter medo do novo, porque muitas pessoas têm medo do novo. Elas têm medo da mudança. Só que se você permanecer no velho, não tem como Deus colocar o novo na sua vida. Então busque o novo de Deus para você, que Deus vai colocar você em lugares novos. Em outras mesas, em lugares, de repente, que são o propósito dele, o melhor para você, e que você não tem vivido porque você não tem deixado as coisas velhas. Simone, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Te conhecer assim hoje pessoalmente aqui foi algo assim especial para mim. Obrigada. Né? E eu quero deixar aqui registrado o agradecimento ao Sérgio e à Laila, que são seus amigos, que proporcionaram aí o nosso encontro. Muito obrigado. Obrigada, eu que te agradeço. Foi maravilhoso falar desse assunto de uma forma tão leve. Que legal. Obrigada. Prontinho, seu Marcos?